sou Solange Lemos e estamos começando mais um episódio da nossa websérie Café Arquidesign. Estamos mais uma vez aqui na Casa Cor, nessa edição especial, e estamos num ambiente muito agradável, muito acolhedor, com bastante arte, de uma pessoa que eu já gosto de coração, que é a Andréa Dalório, que é a nossa convidada de hoje. E a gente queria dar as boas-vindas para você, Andréa. Olha, em primeiro lugar, é uma grande alegria, né, ter recebido esse convite aqui da Solange para ter essa conversa. E estamos aqui no lounge da TV Otimista, esse espaço aqui pensado por 4 profissionais e recebendo e acolhendo aí a websérie, que vamos ter esse espaço aqui para falar de arte, falar de arquitetura, falar de cultura. E falar de revestimentos. Muito revestimentos, né? E principalmente a interação entre o revestimento e a arte, né? Sim, isso é importante. Esse espaço, ele tem uma história, né? E essa história, ela vem de uma arte. E aí eu queria que você nos contasse como foi que vocês, desses 4 mãos aí, desses 4 artistas, criaram esse espaço, qual foi a sua contribuição na parte da curadoria e como foi pensado em tudo, cada cantinho desse lugar. Esse espaço ele é bem inusitado, né? Porque ele é um espaço que veio da demanda da Cris Machado. A Cris, ela é neta dos antigos proprietários da casa e ela é gestora ambiental. E aí ela convidou mais 3 profissionais para que a gente fizesse esse projeto. Aí me convidou eu, Andréa Dalório, que assino a curadoria de arte, Larissa Porto e o Sérgio Pires, eles fazem o projeto de arquitetura, e a Cris Machado, ela traz realmente toda essa relação da natureza para dentro do espaço. E aí a Cris, ela fez uma provocação que era a gente valorizar a memória da família. E aí, com esse desafio, a gente trouxe essa memória contemporânea. Então era a memória da família dos artistas, de vocês? Não, a memória da família dos antigos proprietários, que eram avós dela. Entendi. Né? Então ela queria. Então, por exemplo, a gente está aqui, já vou falar aqui do revestimento aqui. Esse revestimento de pedra, ele veio para cá para o espaço e ele foi, assim, pedra fundamental para a gente, porque ele tinha que ter um link com a casa. Né? A casa é da década de 70, projeto do Pedro Rossi, e ela tem uma fachada de pedra que é monumental, é lindíssima. Sim. E aí quando a gente viu aqui a Carbone, a gente trouxe para o ambiente para fazer esse link com a memória. Então a gente tem essa memória, mas de uma forma mais contemporânea. Então a gente traz uma atualização, mas fazendo homenagens à família. A família. E assim, a gente percebe que esse ambiente, quando você faz a visita na Casa Cor, que tem você tem um círculo que você caminha na casa, né? E aí, a casa, sem dúvida, a Casa Cor esse ano está belíssima. Está linda, né? Está linda, muita obra de arte, muito ambiente bonito, muitos arquitetos que fizeram, assim, coisas que a gente nem consegue descrever. E aí, quando você chega aqui no lounge, você sente aqui uma parte de acolhimento, né? Desde a hora que você chega aqui para o seu recepcionista, que ele acolhe muito bem. O Super Valdeci. Super Valdeci, ele dá uma acolhida muito bem, explica muito bem da casa, você já fica querendo logo sentar nesses sofás. Né? Então, o lounge, além de ter essa arte nele, né? Ele tem essa questão do acolhimento, né? Você se sente bem, é um ambiente que você se sente bem. E aí eu queria saber como é que vocês fazem como é que vocês transformam esse acolhimento nesse ambiente onde as pessoas se sentem bem à vontade. O que é que vocês fazem? Qual é aí o segredo? Olha, primeiro ponto é ficar muito feliz que você teve essa percepção, porque isso aí foi uma premissa da gente, né? Então, cada um foi trazendo, a partir da sua expertise, essa união entre arte, arquitetura, natureza e conforto. Quando a gente pensa em um estúdio de gravação, que aqui é um estúdio da TV Otimista, as pessoas às vezes ficam receosas para gravar, ficam tímidas. E quando a gente está em um ambiente que tem uma relação mais familiar e tem essa relação de conforto e bem-estar, as pessoas ficam mais à vontade. Então a gente trabalhou aqui a ambiência sensorial também. Então a gente tem uma relação com o olfato, que tem uma curadoria. Cada semana a gente muda os óleos essenciais, as obras de arte também a gente
Nós estamos, né, finalizando aqui a Casa Cor com 7 exposições, 7 trocas de obra. Então, a cada semana a gente vai fazendo essas trocas para que as pessoas percebam que a casa está em transformação. Sim. Então, a gente tem uma interação também da obra de arte com espaços habitáveis. A gente sai do cumbo branco, das galerias, e mostra que a obra de arte tem uma proximidade também com as pessoas. E eu acho que é sempre essa relação. A gente quis que as pessoas se sentissem acolhidas. As cores vibram. As cores né? vibram. Então, nosso São cores espaço, bem marcantes. Nosso espaço tem muitas cores, a gente tem muitas texturas, muitas camadas, mas mesmo assim a gente consegue sobressair as obras de arte. E eu acho que é isso, a vontade da gente era essa, que as pessoas viessem, sentassem, ouvissem uma boa música, porque a gente tem a nossa vitrola aqui também, então a gente tem essa relação também com a memória. E essa questão da memória é muito interessante, porque as pessoas chegam aqui e às vezes têm memória dos avós, ou memória de casa, mas tem os mais jovens que nunca viram uma vitrola. É verdade. Nunca viram uma máquina de escrever. Uma máquina de escrever. Uma máquina fotográfica analógica. Então, eles ficam encantados que universo é esse que está dentro de um espaço contemporâneo. Então, a gente tem esses tempos. A gente tem o passado, o presente e pensando no futuro. Mas o tema da Casa Cor já faz isso. Traz essa questão de trazer para o lar, né? Sim. A gente percebe isso em quase todos os ambientes, que essa parte do contemporâneo, que o pessoal jovem que vê, eles se deparam com coisas de fato que eles nunca viram, né? Sim. E aí, partindo para essa questão do sensorial, né? Do sentir, você como artista, né? Que você, além de ser curadora, você também, eu soube aí que você também é artista, né? O que é que você tem para influenciar e ajudar esses jovens que estão iniciando a sua carreira, né, que estão começando agora na parte tanto de arquitetura como design? O que é que você diz para essas pessoas? Olha, primeira coisa que eu sempre digo, tudo que você for fazer tem que ter paixão, né? Então eu acho que isso você tem uma motivação muito diferente. Para os artistas e os jovens arquitetos, eu acho que principalmente a gente ter escuta, né? Eu acho que quando a gente faz um projeto de arquitetura, a gente está realizando sonhos. Verdade. E o artista, ele sempre tem uma poética, ele sempre tem uma intenção. Então, uma obra de arte para um espaço, ela vai transmitir uma energia, que é justamente essa energia que o artista coloca na produção. E aqui com esse espaço, com essa possibilidade das trocas de obras, a gente percebeu que muda a ambiência, muda o uso. Tem obra de arte que convida mais para a conversa, tem obra de arte que convida mais para o riso, né? Então tem essa diferença mesmo. E é muito interessante também, porque como a gente tem um ambiente que ele é solto, né? Porque nós estamos na área externa, a gente trabalha também de que maneira a gente tem essas visuais das obras de arte, dos revestimentos, dos materiais, no ambiente externo. Né? Como a gente tem aqui essa parede, que é a nossa parede institucionalizada como museu, né, como galeria, aqui é onde a gente tem a troca das maiores obras, mas ela reveste todo o espaço, né? Então ela tem uma comunicação externa também. E isso desperta, isso atrai também para as pessoas quererem entrar dentro do espaço. Continuando falando sobre essa questão de arte, né? A gente sabe que você tem um projeto aí de arte e artista, algo parecido com isso, e que você quer levar isso adiante para você assessorar aí os arquitetos. Queria que você nos contasse um pouquinho desse seu sonho, e que eu fiquei muito feliz quando você me contou, e a gente queria dividir um pouquinho desse seu sonho com os nossos clientes, as nossas pessoas que estão nos assistindo. Olha, quando eu comecei a entender que eu era artista, né, e acreditar, porque a arte sempre esteve comigo desde a infância, né? Eu queria estar no lugar do criativo, né, exercer arquitetura por muitos anos, mas agora, e desde esse momento que eu tive esse entendimento, eu queria espalhar a arte. Quem me conhece sabe que eu estou sempre querendo fazer que as pessoas tenham o acesso à arte como eu tive. Né? Para mim isso é muito importante. E nós aqui no Ceará temos artistas maravilhosos. Né? Temos muito no anonimato. Muitos que precisam desse espaço. Exato. Precisa que as pessoas conheçam para poder entender realmente. Eu, pelo menos, tenho um irmão artista, né? É o Jardel, que inclusive ele fez uma obra de arte aqui um painel belíssimo, né? Belíssimo. Impactante também. Um painel do Jardel.
E aí, como eu sei da dificuldade de se ter esse acesso, É verdade. das pessoas conhecerem, porque às vezes é um universo que as pessoas acham que não é para elas, mas a arte é para todos, né? Sempre tem uma arte para cada pessoa. Então, a minha ideia é justamente começar a trabalhar curadorias nos espaços habitáveis, né? Nos espaços, nas casas, nos apartamentos, nas lojas, para que tenha essa aproximação, porque a arte, ela tem uma energia muito boa. Ela conversa com as pessoas. Se você para na sua sala e fica olhando para um quadro, para uma pintura, uma tapeçaria, o que seja, você começa a mergulhar naquele universo, ela vai lhe passar uma mensagem. Eu vou até lhe confessar que eu não tinha essa percepção que você está falando aqui comigo. Eu sempre vi a arte como uma coisa mais distante. Agora eu já percebo a arte de forma diferente. Sim. Quadros, né? Essa questão da decoração. Eu não via isso como uma coisa assim que fosse essencial para um ambiente. Sim. E agora, assim, com esse universo que a gente está conhecendo aqui da Casa Cor, principalmente, que você já abre mais seu, né? E aqui está riquíssimo de arte cearense, né, também. Então você já percebe que a arte dentro de um ambiente, ela faz muita diferença e isso pode fazer um bem, inclusive para as pessoas que são idosas, né? E assim, quando a gente tem a oportunidade de entrar com a arte no início do projeto de arquitetura, isso é fantástico. O que aconteceu nesse ambiente foi isso. A gente tem 2 arquitetos, a Cris, né, que fez a gestão, então a gente tem a natureza aqui presente, mas desde a primeira visita aqui ao espaço, a arte já estava. Né? Então eu tive total liberdade de inserir, então a gente pôde brincar com a paleta de cores, com texturas, com camadas, e isso vem toda uma relação com esse processo artístico. Né? Então, quando a gente tem essa possibilidade e o profissional ele tem essa abertura ou tem esse conhecimento, isso é incrível. Olha, só vai agregar valor a projetos e aos espaços. Com certeza. E a minha ideia é justamente essa, que a gente tem essa aproximação, né, da curadoria, porque a curadoria a gente tem a percepção que é só de ambientes de exposição ou de galerias institucionais, mas não, a curadoria pode estar dentro de casa. Sim, a gente nunca tem esse olhar para o residencial, né? E é isso aí, é fantástico. Eu tenho certeza que quem tem essa relação com a arte sabe como é diferente o seu espaço. Verdade. Voltando aqui um pouco aqui para o lounge, né? Vocês tiveram muito cuidado em escolher os parceiros que iam contemplar esse estúdio, né? E aí, como é que foi que você decidiu quem seriam seus parceiros? Primeiro, um dos pontos importantíssimos para a gente era a valorização do Ceará. Então, a gente queria empresas que fossem cearenses, né? Logicamente que a gente acabou trabalhando com nacionais, porque a gente tem limitações e tudo, e tem os fornecedores nacional da Casa Cor. Mas aí, quando a gente viu que a Fina Casa era cearense, eu disse, é esse caminho. Né? Por exemplo, então a gente foi para a Cerbrais, enfim, outros fornecedores, a HTEC, dentre outros, que se eu começar a falar aqui e esquecer vai ser horrível, né? Mas não tem problema. Mas assim, com relação à Fina Casa, primeira relação de revestimento foi essa. Eu queria uma empresa que trabalhasse daqui, que fosse cearense. E aí foi muito interessante quando a gente chegou lá na loja, né? Essa pedra aqui, ela estava na fachada. Né? Então tem o expositor. Convido que vejam lá a loja, que é maravilhosa, porque tem os produtos em exposição, e isso é muito rico para a gente. E aí a gente na busca dessa pedra para fazer justamente esse link, essa conexão com a memória da casa. Eu já entrei na loja sabendo o que é que eu queria. Eu já cheguei pedindo essa pedra. Eu disse, eu preciso ter a pedra, né, da Vivarte, a Carbone, porque ela tinha energia para esse espaço. E aí foi realmente até um desafio, porque eu queria botar a obra de arte numa textura, né, no revestimento, mas super combinou. Né? Assim, ela abraça as obras de arte perfeitamente. Mas foi isso, a gente não quis colocar aqui algo que não tivesse conexão realmente com o Ceará ou com a memória da família, tanto que as obras também, elas dialogam isso. Né, conta um pouco da história da família também. E a gente, como Fina Casa, também fica muito feliz em poder contribuir com vocês. Não, ela aqui é xodó mesmo, viu? Mas isso é verdade.
E a gente fica muito feliz, né, de ver como a qualidade da cultura do nosso Ceará e dos produtos cearenses, como eles estão fantásticos. Demais, demais. A gente percebe isso até aqui no porcelanato, né, que você colocou, que também é de uma empresa cearense, Sim. né? Como da pedra ou da textura que você usou, a gente percebe que aqui, e a gente tem que valorizar isso, viu, Sim. André? Trazendo para o tema da Casa Cor desse ano, que eu achei perfeito, esse tema Corpo e Morada, né? Eu gostaria que você linkasse o seu espaço, a TV Otimista, com esse tema. Como é que você linkaria o que tem aqui nesse espaço com o tema do evento? Esse tema é fantástico, né? Corpo e morada, né? A gente tem realmente os espaços da nossa casa e eles são espaços que nos abrigam, que nos protegem, que nos acolhem. Tem múltiplas funções dentro desse corpo e morada e é um organismo vivo. Então, quando a gente pensou aqui o nosso ambiente, a gente pensou num organismo vivo mesmo, que as pessoas ocupassem, que as pessoas usassem, que os objetos mudassem de posição, que as obras trocassem, porque ela é orgânica, ela é mutante, né? Então, a gente teve essa valorização, tanto no layout, porque a gente tem aqui no layout a possibilidade de fazer gravações, de podcasts, de lives individuais. Então, a gente pensou nesses múltiplos usos que o nosso corpo e nossa morada tem. E aí, quando a gente começou a pensar nas obras e nessa composição da arte aqui, desde o início, a gente tem aqui uma obra, né, atrás, que é uma tecelagem minha, uma tecelagem manual, e o nome dela é justamente casulo. Que é nos casulos que a gente faz as nossas transformações. Verdade. Nos abrigamos. Então, ela fala de texturas, ela fala desse abraçar, desse acolhimento mesmo. E outra relação muito forte que a Casa Cor tem, que é a beleza do imperfeito. Né? Nós não precisamos na busca da perfeição, de uma simetria, de às vezes a coisa mais simples, ela se torna muito mais perfeita, certeza, né? Com certeza. Você não tem medo nem de chegar, às vezes você tem medo de chegar perto. E é isso. Né? A coisa tão assim, você tem medo de chegar perto. E a coisa mais simples, você fica mais à vontade. Olha, para mim, assim, a gente tem uma escultura do Érico Gondim, que é uma escultura mole, que ela fica derramada da mesa, né, de centro até o tapete. Todo dia que eu chego, ela está numa posição diferente. Então é isso, está em transformação, ela é viva. E é isso que a gente quer. Então foi um fio condutor para a gente que esse espaço ele tivesse isso. Eu vejo que vocês trocam essas artes aqui toda semana. Toda semana, a gente... Né? Tem algum outro que você faz essa troca? Outro espaço? Outro espaço aqui no lounge. Essa obra aqui eu vejo que você modifica. Ela na verdade, tem uma modificação. Ela modifica por si só. Ela que está sempre girando. Você vê que ela não é estática. Né? Se você observar, ela está sempre em transformação, porque ela vai mudando, ela vai assentando. Tem gente, quando eu chego aqui, vejo as pessoas abrindo a obra, querendo entender o que é que tem dentro desse casulo. Então, isso aí também muda a peça. Mas essa peça, essa específica, essa escultura, ela fica fixa. Aqui a gente tem o espaço ao lado da poltrona, que é do Léo Ferreiro, juntamente com a intervenção têxtil minha, que a gente sempre muda. Do lado também da televisão, que passa a programação da TV Otimista, a gente sempre está mudando. Na verdade, a gente transforma aqui esse espaço, né? Então, toda semana tem essa mudança. E é uma coisa interessante, porque os outros arquitetos, os outros designers e os profissionais da Casa Cor, toda terça-feira, eles vinham para ver o que é que tinha de diferente. Então, gerou uma expectativa do ambiente. Então, como é que ele vai estar agora? Então, ele se tornou vivo também com os outros ao redor. É bacana demais. Eu sou fã desse local. Oh, coisa boa! Eu sou fã desse local, eu acho perfeito. E assim, outra questão com essas trocas é incentivar o colecionismo. Porque muitas vezes a gente tem uma obra de arte que já está na parede e acha que não pode ter outra porque não tem onde guardar. Troca. Isso aí é até um conselho. Transforme os espaços de vocês com as obras de arte. Veja o que é que ele vai dizer para vocês dentro das casas, das suas salas, dos quartos. O que é que essa obra de arte vai lhe passar? Ela passa uma mensagem. Eu acho importante essa dica que você está dizendo para quem está assistindo.
essa comunicação que as pessoas podem fazer da sua obra com a sua casa, né? Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas não querem mudar essa obra de local porque acham que ela não vai combinar, ela vai destoar. Muda. Mas eu acho essa questão da mudança é muito importante que você está dando essa dica. E assim, para quem tem receio, né, ou diz que não entendo o que a obra de arte é, não precisa entender, basta sentir. Obra de arte é sentimento. Se você olhar, né, e sentir aquela obra para você, sempre digo, toda obra tem seu dono. Né? Como todo revestimento também tem seu dono, não tem? Né? Então é assim, a gente se permitir gostar daquilo. E a gente sabe que tem revestimentos que são obras de arte também. Eu não tenho dúvida disso. Essa pedra é uma obra maravilhosa. de arte. Olha, queridinha, viu, aqui do ambiente. É uma obra de arte, é uma coisa bruta, você tirou da natureza, mas que quando você vê ela aplicada, é uma obra. E ainda é fantástico para instalar obra de arte mutável, viu? Porque a gente tem os rejuntos, é perfeita. Então, isso foi ótimo. É a imperfeição perfeita. A beleza do imperfeito. É a beleza do imperfeito, é isso porque mesmo. Nós somos assim e nos transformamos. A gente tem que permitir que a casa se transforme como a gente se transforma. Então é isso, gente. Encerramos mais uma websérie com muita saudade da Casa Cor, né? Esperando agora o próximo ano, as novidades, o diferente, né? Agradecemos aqui o Lounge da TV Otimista, agradecemos em nome da Andréia, ao Sérgio, à Cris, à Larissa, por essa disponibilidade. É muito bom estar aqui com vocês. Eu que agradeço, né? Agradeço aqui a Solange, essa amiga querida, que a Casa Cor nos proporcionou esse encontro. E agradeço também a todos os profissionais desse ambiente, Sérgio, Larissa e Cris, que foi incrível essa parceria, muito respeito que a gente teve aqui dentro do ambiente. E para mim é fantástico ter esse espaço para falar de arte, falar de revestimentos, de texturas, mas essa fusão que a gente deve levar para a vida. Então é isso, não esqueça de se inscrever no nosso canal e aguardamos vocês no próximo mês.